Olá, tudo bem com vocês? Muito frio aí, gente? Nossa, que frio é esse, né? Puxa vida, ainda bem que tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre três técnicas que eu utilizo nas minhas terapias. Para quem não me conhece, meu nome é Selma. Eu sou terapeuta transformacional, transpessoal ou holística. É maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Porque quando você começa a ter o conhecimento e quando você começa a agir de uma maneira que você cuida da sua saúde, de maneira que você não agride o seu corpo com uma série de medicamentos, eu vou confessar para vocês que eu era uma pessoa que tomava muitos medicamentos, tá? Sempre tive uma caixa de remédios muito grande e isso daí também foi prejudicial à minha saúde. Alguns órgãos meus, eles não reagiram bem e não reagem mesmo, gente. Poxa, vocês podem ver o tamanho da bula, né? E o que acontece com o nosso corpo quando você toma uma medicação para uma finalidade e ela acaba prejudicando em outros fatores. Mas, assim, é necessário. A medicina é importante, tudo é importante. Desde que a gente não faça uso contínuo de certa medicação, porque eu fazia uso contínuo. Eu tinha muitas dores e eu tomava muita medicação para dor. Isso não foi bom para mim, mas eu não conseguia de outra maneira. E hoje, com a ajuda do conhecimento, dessas técnicas, então, assim, tem uma resposta, assim, eu diria que 90% em termos de melhoria no funcionamento do meu corpo. É fantástico isso. Bom, gente, hoje eu vou falar de cromoterapia, reiki e radiestesia. Muitas pessoas vêm me questionando com relação a essas técnicas e à religiosidade. Eu também vou falar um pouquinho da religiosidade, tá? Que isso é um fato também muito importante nos nossos dias de hoje, né? Com tanta coisa acontecendo. Então, nós procuramos estar aí atentos e cobertos com a nossa fé, né, gente? A gente precisa ter fé, né? Independente, tá, de religião, eu respeito todas as religiões, eu respeito o ser humano. E já vi muito ser humano falar que é ateu e tem um amor imenso, que tem atitudes assim que você fala, puxa, é ateu, né? Fala a verdade. É simplesmente fantástico isso, você olhar o ser humano como um ser humano e não como religião. Não idolatrar, isso é muito importante, gente, porque a religião, ela é importante, cada religião tem a sua importância, cada seita, cada doutrina, cada templo, e cada pessoa está no lugar que ela precisa estar, de acordo com o conhecimento dela, tá? E aí, o nosso crescimento espiritual, ele é muito importante. E se uma religião, se uma igreja, se um templo, se ele aumenta a nossa fé, se ele nos enche de conhecimento, nos enche de amor, de transformação, ok, importante. Óbvio, nós temos alguns templos, alguns missionários, sei lá como eu posso dizer, que infelizmente eles agem em desacordo com essas questões da fé, do amor, enfim, buscam interesse próprio, mas cada um vai responder pelos seus atos, né? Então, assim, existe o bem e o mal, não é verdade? O bem e o mal. Você escolhe o que você quer para você. Você quer agir no bem? Ok, ótimo, maravilha, tá? Sucesso, né? Evolução. Agora, você quer agir no mal? Você vai responder, infelizmente, né? Você vai ter a sua resposta. É causa e efeito, gente. Então assim, muito atentos, né, a essa questão.
qual o tempo que você vai, ele tá te, tá te fazendo crescer, ele tá te ajudando, te auxiliando, a sua religião, a sua igreja, o seu pastor, sei lá o que, o seu padre. Inclusive nessa época de pandemia, nesse inverno também, né? Então, isso que é o mais importante, tá? Porque às vezes pessoas que vão na igreja, praticamente moram dentro de uma igreja, né? E tá com o coração cinza, né? Tá com o sentimento cinza, não tá com o sentimento bom. Porque uma coisa importante, tá? Para nós somos energia, nós somos sentimento. E tudo começa no nosso pensamento. Então, quando você começa a pensar, tá, você precisa tomar cuidado do que você está pensando, né? Jesus mesmo dizia, orai e vigiai. Vigiai o quê? Não é para vigiar lá a casa do vizinho, não, subir no muro e ficar lá olhando. Não é para vigiar o que as pessoas estão fazendo. É para vigiar a nós próprios, o que nós estamos fazendo. O que nós estamos utilizando o nosso conhecimento, para que finalidade? É para o bem? É para o mal? Então, isso é muito importante. Então, aqui, essas técnicas que eu vou falar, eu vou dar uma pincelada. A radiestesia eu vou falar um pouco mais, porque a radiestesia, ela passa, assim, uma ideia muito mística, né? E, na verdade, não é, ela também é ciência, né? Então, eu vou dar uma... eu vou abrir mais a questão da radiestesia. Então, na cromoterapia, tá, gente? Cromoterapia, o próprio nome já diz, né? Que são tratamentos com cores, né? Então, as cores, elas têm influência, sim, nas nossas células, né? E isso daí já é... Todos esses tratamentos que eu utilizo e que os terapeutas hoje, holísticos, terapeutas transpessoal, transformacional, eles utilizam, são conhecimentos milenares, tá? Então, eles vêm de muito tempo aí antes de Cristo. Então, a Grécia, a Índia, os chineses sempre utilizaram muito esse tipo de tratamento, de terapia, tá? Então, a cromoterapia, ela vem do grego cromos, cor e terapia, tratamento. A China, em 2700 anos antes de Cristo, que é AC, né, já utilizava as cores na alimentação e no diagnóstico dos desequilíbrios internos. A helioterapia, que é a terapia dos raios solares, era bastante utilizada na Grécia e receitada por médicos como Hipócrates, o pai da medicina. Então, quando a gente vai estudar a respeito das cores, cada cor ela tem uma função terapêutica, tá? Eu não vou abrir esse leque aqui, porque isso daí faria parte de um outro trabalho, que seria um curso, né, de cromoterapia, né? Para você saber a função das cores e como que ela age no nosso corpo, as cores quentes, as cores frias, por fim. É uma técnica que eu utilizo nos meus tratamentos. Ah, só um abre parênteses, digamos assim, eu tenho todo o conhecimento de todas essas técnicas que vai estar aqui, não sei se é do lado direito ou do lado esquerdo, que vocês vão ver as minhas técnicas que eu utilizo, tá? Aí eu não chego e falo assim, olha, hoje eu vou utilizar tal técnica. Ou você chega e fala, Selma, eu quero que você utilize tal técnica. Eu não faço assim, tá? Eu faço uma anamnese e de acordo com cada caso de cada pessoa que eu atendo, eu utilizo as técnicas necessárias, tá? Então, em uma sessão, eu posso utilizar 3, 4 técnicas. Então, vai depender de cada caso, como que eu vou fazer seria um diagnóstico, tá, gente? Eu não sou médica, tá? Mas o terapeuta, ele pode fazer um diagnóstico, tá? Depois de uma anamnese. Então, as minhas técnicas eu utilizo dessa forma, tá? Então, você vem na minha sessão, eu faço uma anamnese e eu vejo quais as técnicas vão ser melhores
para que você seja tratado, ok? Então, continuando aqui sobre a cromoterapia, tá? É uma técnica antiga, como eu havia dito, iniciada em grandes civilizações como as do Egito, Grécia, China e Índia, que usavam as cores com o intuito de curar doenças e harmonizar o corpo. O cientista alemão, gente, agora eu vou falar esse nome aqui, eu tive muita dificuldade, eu tive que pôr lá no Google Tradutor, tá? Para eu tentar falar. Se eu falar errado, por favor, me perdoem, tá? Que é o cientista alemão Johann Wolfgang von Goethe, tá? Ele, devo ter falado certo aí, tá? Ele descobriu no século XVIII, após anos de pesquisa, que determinados tons influenciam sim o organismo do ser humano, tá? Então, a cromoterapia, gente, ela é comprovada cientificamente, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós falamos aqui sobre a cromoterapia, ok? Só uma orientação do que é a cromoterapia, tá, gente? Porque para você saber aplicar essa técnica, você tem que estudar, tá bom? E aí você vai saber sobre várias doenças, você vai saber sobre as cores, como aplicar, tá? Porque tem cores que, em determinados casos, você pode até prejudicar uma pessoa. Por exemplo, só alguns exemplos, tá? Por exemplo, se a pessoa tem depressão e você usar uma cor azul, tá? Então, você vai deixar ela mais depressiva. Então, ela tem que ser utilizada uma cor quente, tá? E se a pessoa tem febre, tem inflamação, algo do tipo, e você usar uma cor quente, você vai estar prejudicando mais essa pessoa. Aí você teria que usar uma cor fria, ok? Que seria o azul, verde, enfim. Mas aí tem que fazer um estudo, tem que buscar direitinho. Eu tô explicando para vocês terem uma ideia das técnicas que eu utilizo e o que, né, como que acontece, assim, em termos, qual é o fundamento, né, a história da técnica, certo? E aí agora eu vou falar do reiki, tá, gente? O reiki, ele é a energia universal, tá? Ele é energia universal e antes eu quero falar para vocês o seguinte, o reiki, mas ele é tão bom, ele é tão divino e ele é muito aceito na ciência, inclusive os hospitais, até o SUS, tá? Ele tá utilizando o reiki, então tem pessoas reikianas, né? Que estão fazendo aí a aplicação de reiki e tá tendo assim uma melhora muito grande, tá? O reiki é simplesmente divino, é a imposição de mãos através da energia do fluido universal, tá? E que acontece toda essa cura, né? Então, os grandes hospitais, Hospital das Clínicas, Sírio-Libanês, Albert Einstein, muitos hospitais, eles estão aderindo aí a esse tratamento, tá? Então, é um método científico de terapia energética, reconhecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, utilizado como terapia complementar aos tratamentos convencionais, um sistema energético aplicável em todos os organismos vivos, homens, animais e plantas, tá? Então, os benefícios do reiki são, eu vou deixar aqui também do lado aqui, tá? Para vocês, não sei se é aqui ou aqui, eu vou deixar para vocês acompanharem, tá? Então, os benefícios do reiki são relaxamento das tensões físicas, limpeza das negatividades, elimina o estresse e o cansaço físico e mental,
estimula o sistema imunológico e endócrino. Olha que fascinante, gente. Libera a circulação sanguínea e linfática. Cura as causas do desequilíbrio, eliminando os efeitos e sintomas. Equilibra os chakras, que são centros de energia, aumentando a força vital, transformação interior, expansão da consciência, promove paz interior e serenidade. É fantástico, né? Então, cromoterapia, reiki, é tudo de bom.com, né, gente? Agora, nós vamos falar da radiestesia, tá? A radiestesia, eu busquei um material um pouco mais completo, né? Por ser também uma técnica bem complexa, a radiestesia, tá? E porque a radiestesia, até no período da Inquisição, ai, que período da Inquisição, né, gente? Como a humanidade sofreu, né? E eu queria até lembrar que nesse período também, quantas pessoas muito inteligentes, né? Elas foram muito maltratadas, né? E a Inquisição foi um período assim bem difícil para para tudo, né? Para a evolução da ciência, por fim. Hoje, graças a Deus, nós temos uma liberdade de expressão, liberdade de comunicação. Ainda assim, né? Tem muitas pessoas que ainda, através da religião, né? Infelizmente, elas travam, né? Muitas coisas, muitos benefícios que elas poderiam ter com relação a toda essa lei do universo, que é a lei da criação, a lei do amor, né? Toda essa energia, né? Que nós temos a nosso favor. Então, às vezes, muitas das pessoas travam por falta de conhecimento, tá, gente? Isso ainda é um pouco triste, mas pelo menos nós não sofremos represárias, né? Então, isso já é muito importante, porque na Inquisição, foi muito feio, né? A gente vê Galileu, né, gente? Galileu Galilei, gente, que ser humano extraordinário, como sofreu na Inquisição, sabe? Eu até aconselho vocês que busquem aí no Google para vocês verem que, por questão religiosa, né? Ele fez uma descoberta tão imensa, tão incrível. Ele escreveu tantos livros que ele nem pôde, né, expor, porque ele foi condenado à prisão, porque os conhecimentos dele e tudo que ele descobriu, ele contradizia, né, a religião daquela época, né? Então ele descobriu, gente, ele descobriu porque antes ele era dito, né? Era dito até na religião mesmo. Vocês vão estudar esse respeito, busca aí no Google para vocês verem que o Galileu, antes dessa descoberta dele, eles colocavam que a Terra era o centro de tudo, né? E aí ele descobriu o sistema solar, né? Que coisa mais fascinante, né? Então, hoje a gente estuda, tanto tempo a gente estuda, né? A respeito de Galileu, que Galileu foi um cientista maravilhoso e sofreu muito por represária da religião, né? Então, isso a gente precisa ter cuidado, tá, gente? Quando a gente tem um conhecimento e vem a religião podar esse conhecimento, e a gente precisa estar bem atento a isso, né? Eu tomo muito cuidado com essa questão da religião, tá? Porque quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho um conhecimento, eu procuro buscar muito o conhecer profundo da questão, para ver por que a religião ela tá travando, né, essa ideia ou esse conhecimento. Porque assim, gente, eu penso assim, que você tem o bem e o mal, ok? Então, você pode adquirir
vários conhecimentos, tá? E você pode utilizar até, você tem a opção de utilizar para o bem ou para o mal. Até o seu pensamento, o seu sentimento, tá? É opção você utilizar para o bem ou para o mal. E ainda mais o conhecimento de energias, tá? Então, quando eu fiz até o curso de radiestesia, o meu mestre maravilhoso, Wagner Gabriel, ele até deixou bem claro, ele falou, gente, eu vou ensinar para vocês e também eu vou falar para vocês a maneira que vocês podem utilizar isso para o mal, mas não que eu estou ensinando para vocês utilizarem para o mal, tá? Porque o mal é uma opção de cada ser humano, do que ele tem no coração. O que eu quero é que vocês utilizem tudo para o bem, mas eu preciso mostrar para vocês para que vocês não utilizem para o mal inocentemente, tá bom? Então, na radiestesia, quando você tem o conhecimento de gráficos e você pode, e você utiliza para o bem, porque a intenção do terapeuta, tá? O conhecimento do terapeuta é para tratamento, utilização para o bem. Eu quero até fazer uma advertência e dizer para vocês que Hitler, ele utilizou um dos gráficos, tá? Pro mal. Aquele gráfico da bandeira dele, tá? Sabe o que ele fez? Ele estudou muito para ter aquele símbolo, gente. Ele não só pegou o símbolo e colocou lá na bandeira dele, ele estudou bastante sobre o símbolo. E ele fez o quê? Ele inverteu o símbolo. Porque aquele símbolo, tá? Ele é um símbolo terapêutico japonês, tá? E vocês vão e procurem também a esse respeito. Então, que a utilização daquele símbolo era para terapias benéficas ao ser humano. O Hitler foi lá e ele inverteu as hastes do símbolo para utilização contrária, tá? Ao que era a proposta terapêutica, ok? Então vamos lá. Radiestesia é a união, tá? Ela é uma ciência milenar também, a união de dois termos, que seria radius, que vem do latim e significa radiação, e a estesis, de origem grega, e que significa sensibilidade a radiações, tá? Os primeiros registros históricos da radiestesia foram encontrados há 9.000 anos antes de Cristo, que são do Peru, de inscrições rupestres de um homem segurando uma forquilha, um dos mais antigos aparelhos radiestésicos para encontrar água. Existe ainda algumas referências bíblicas aos achadores de água e ouro que acompanhavam a rainha do Sabá quando esta foi visitar Salomão. Um outro exemplo histórico de referência à radiestesia se encontra na lenda sobre a criação de Roma. Segundo esta lenda, foi fundada por dois irmãos de nome Remo e Rômulo. Estes personagens serviram de varas para encontrar o lugar adequado para a edificação do futuro império. Esta ciência é muito antiga e surgiu com a técnica da procura de poços d'água e de jazidas subterrâneas, por meio da forquilha ou varinha bifurcada. A história, a radiestesia é uma ciência milenar, numerosos pêndulos foram encontrados no Egito, no Vale dos Reis. Na China, 2.000 anos antes de nossa era, os radiestesistas usavam essa arte para encontrar fontes de água, minérios, usavam também na agricultura.
Roma foi construída sobre um lugar escolhido por um radiestesista, que determinou a zona de influências favoráveis para a implantação da cidade. Hoje, gente, existe assim muitos profissionais, tá, da radiestesia que eles são específicos para essa finalidade. Eles são contratados até por grandes edificações, tá? Para que esses edifícios eles sejam construídos em lugares seguros, tá? Porque já que com a radiestesia e com aparelhos, né, a gente consegue localizar veios d'água e saber o que há embaixo do solo, tá? Nós temos grandes profissionais que utilizam essa técnica, tá? Eu utilizo para fins terapêuticos, com gráficos, pêndulo, tá? E tem uma série de coisas que eu consigo fazer com a radiestesia, até indicar florais, tá bom? Olha, continuando aqui, né? Continuando aqui, gente, eu tenho que dar uma lida, tá? Porque não dá para decorar, né? Então são coisas que eu tenho que falar com sentido para vocês, tá? Então tá ali, estava escrito, realmente eu fui lá, busquei para apresentar essa matéria para vocês, tá bom? Cada exército romano tinha um pelotão de radiestesistas. Olha que fascinante, né? Que usavam varas de madeira, detectavam fontes de água subterrâneas necessárias à alimentação das tropas. Não é fantástico isso, gente? Durante a Idade Média, o uso da radiestesia foi confundido com as práticas de magia. É isso, gente, é triste, mas fazer o que, né? E assim foi condenado pela Inquisição. Voltando na Inquisição, né? Oh, período triste, né, para a humanidade. Mas desde 1546, instrumentos de madeira, forquilhas, são usadas novamente, tá? Aí, gente, tem uma série de especialistas que eu consultei aqui, de cientistas, né? E tudo voltados para esta questão da radiestesia, né? Então, assim, tem bastante material. Eu vou pular um pouco, porque nosso vídeo vai ficar muito grande, tá? E a radiestesia, ó, vou ler esse texto aqui. A radiestesia é a alegada ciência que permite o contato com tais energias através do desenvolvimento da sensibilidade do radiestesista, tá? Então não é magia, tá longe de ser uma magia, é tudo energia, gente. Quando a gente estuda energia, física quântica, pensamento, o poder do pensamento, o poder do sentimento, da atitude, tudo é energia, tá? E aí, ó, ao contrário do que muitos imaginam, a radiestesia é algo muito antigo, sendo encontradas práticas radiestésicas entre diversos povos antigos, como os chineses, egípcios. Na parte da história será mais detalhado este ponto. Radiestesia não é algo místico. Gente, eu fiquei muito preocupada por conta dessa questão religiosa, tá? Religião é uma coisa muito pessoal, cada um tem a sua. Ela é importante sim, tá? E se a pessoa falar eu sou ateu, eu também tenho muito respeito, tá, gente? Porque tem muitas pessoas que se dizem ateu e que têm, assim, atitudes grandiosíssimas, tá? E tem muitos também que infelizmente se dizem religiosos, que estão sempre na igreja e que têm atitudes também. Então, o que manda é o ser humano, né? Mas a gente tem que estar atento. Eu já falei aqui nesse vídeo, vou repetir, tá? Temos que estar atentos, tá? Porque se uma religião, eu penso assim, se uma religião for travar minhas ideias, o meu conhecimento, tá? Então, eu não aceito isso,
tá, gente? Eu não aceito, porque eu acho que o ser humano, tá? Ele foi criado numa inteligência, né? O ser humano tem uma inteligência. Então, assim, o respeito com o ser humano, o amor, isso daí eu sempre vou falar nos meus vídeos, nas minhas terapias, tudo isso eu vou falar muito, porque é o que eu penso. Eu não sou perfeita, tá? Ninguém aqui é perfeito. Nós estamos evoluindo. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, tá? Independente da religião, independente do que eu busco, independente do que eu estudo, tá? Eu digo que eu não sou perfeita, tá? E eu digo também que eu respeito muito esta questão também da humanidade, porque eu sei que cada um está no seu tempo de conhecimento, tá? Eu tenho meu tempo, você tem o seu tempo de conhecimento, tá? Então, de repente, o que você aceita hoje, provavelmente você não aceitava, né? Ali no passado, né? Compreende? Então, assim, hoje, com toda a tecnologia, a evolução, então nós temos que estar atentos, tá bom? Estar atentos a distinguir, tá? O bem do mal, tá? O conhecimento é importante, a Bíblia é maravilhosa, então a gente tem que saber também interpretar, tá bom? Tudo tem que ter a interpretação. Então, quando você tiver uma dúvida, questione, tá? Questione. Isso é bom ou é ruim? Isso está me ajudando ou está me atrapalhando? Tá bom? Então, isso é importante, gente. Então, aqui, ó, radiestesia não é algo místico, nada tem a ver com mediunidade ou com dons difíceis de se conquistar, tá? Radiestesia é algo natural ao ser humano e que, segundo nossos estudos, 90% da população pode desenvolver com um pouco de estudo e prática. Outro ponto que deve ser frisado não é o pêndulo ou qualquer outro instrumento de radiestesia que capta as energias. É algo muito mais fantástico que faz este trabalho. A mente humana, a mente do operador capta as energias e se comunica com a parte consciente do radiestesista, através de uma linguagem pré-estabelecida pelo próprio radiestesista, ou seja, o inconsciente capta a energia e o cérebro envia sinais através do sistema nervoso. Estes impulsos são verdadeiros, responsáveis pelo movimento do pêndulo, ou seja, nada há de sobrenatural neste processo. Entendeu, gente? Molhando as palavras. Vocês entendem o que é isso? Tudo, tudo no mundo é importante, tá? Então é isso. Eu finalizo aqui e finalizo esse vídeo, tá bom? Que vocês tenham aí uma tarde, uma noite maravilhosa, um final de semana maravilhoso, com muito amor, com muita luz. Sintam-se abraçados, tá bom? E eu estou aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar no chat, nos comentários, tá bom? E se vocês puderem, compartilhem, tá? E que possa ser útil o meu vídeo, né? Para uma, duas, três ou mais pessoas, tá bom? Então, beijo a todos.